Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agrogerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Bom dia, estamos de volta aqui na TV Alterosa com mais versão do nosso programa, que hoje recebe a psicóloga Aparecida Lacerda e vai falar sobre a base da harmonia conjugal. E ainda os bastidores da Festa do Trabalhador 2026 em Nova Serrana. Entrevistas com Natanzinho Lima e a dupla Zé Neto e Cristiano. Não percam a partir de agora aqui na TV Alterosa. Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais versão do programa Ângelo Máximo aqui pela TV Alterosa, canal SBT. A edição de hoje está imperdível. Vamos falar de um tema que muito te interessa, com a participação da psicóloga Aparecida Lacerda, nossa entrevistada de hoje, com o tema A Base da Harmonia Conjugal. Aparecida, muito bom dia, um prazer tê-la aqui para esse bate-papo a partir de agora na telinha da TV Alterosa. Prazer estar com você de novo, Ângelo, a gente sempre parceiro, né? É um prazer estar aqui para falar de um tema tão importante nos dias de hoje, que é essa harmonia conjugal. Com vasta experiência na área da psicologia, vai trazer muitas dicas, sugestões para os casais em conflitos também, né, Aparecida? Sim, claro, claro. E os relacionamentos atuais estão conflitantes? Homem e mulher, namorado e namorada, o que você pode transmitir para quem nos acompanha? Ângelo, desde que mundo é mundo, casais têm muitos conflitos, relacionamentos têm muitos conflitos, seja de amigos, de família e tudo mais. Né? Isso é da inerência humana, isso nunca vai deixar de existir. Agora, é claro que tem recursos hoje, muitas habilidades para que os casais briguem menos, se entendam mais, né? Porque hoje a gente está no século XXI, isso é muito possível. Muita coisa avançou, né, Aparecida? Muita coisa avançou, nós temos mais conhecimento, nós podemos lançar mais mão de informações nas redes sociais. Então tudo é mais fácil se os casais querem realmente fazer algo melhor com o seu relacionamento. Dentre todas as demandas que você recebe, problemas de relacionamento é o que lidera os atendimentos? Sim, os problemas, a demanda do consultório, ela é sempre um problema no relacionamento. Os casais procuram muito a terapia, já às vezes em fases avançadas de desgostos, né, de desencontros um com o outro, e às vezes é uma relação que está no CTI já, e às vezes é salva e às vezes não, porque eles deixam muito para a última hora, né, eles procuram com a fala de que aqui é a minha última tentativa, mas sempre ligada a questões de maus relacionamentos. Por exemplo, os casais não sabem brigar, eles não sabem se comunicar bem, eles trazem muitas diferenças individuais que atrapalham muito o relacionamento deles, porque eles não aceitam o outro como diferente, cada um quer ter o seu ponto de vista como verdade. Tem casais que têm muito questão de álcool, que são os lares mais tensos, mais problemáticos, que deixam mais traumas nas crianças, casais com disfunções sexuais, diferenças individuais. Então, é uma gama de demandas, mas tudo acaba focando muito, convergindo muito para a má comunicação. Porque as pessoas que sabem conversar, elas resolvem coisas. Então, quando você quer relações duradouras, você precisa de investir nesse afeto, que é uma base muito preciosa para os casais. É que esse afeto que dá um suporte extremo às relações afetivas. Por quê? Porque é desinteressada, é verdadeira, e algo que a gente precisa rever hoje, se perguntar hoje, Ângelo, é a questão de assim, o que me torna mais humano?
E o que nos torna mais humanos? Interessante. O que me torna mais humano é eu conseguir ter um laço afetivo profundo com alguém. Né? Então, por exemplo, a gente tem super amizade, a gente conversa de tudo, a gente conta um com o outro. Se eu precisar te dar uma puxão de orelha, eu dou, você também, com as pessoas que você tem amizade também, não só comigo. Então, isso nos torna humanos, porque nós não vamos poupar uma pessoa, porque a gente ama essa pessoa. Então, no casamento, às vezes, alguma crítica, alguma sugestão não é aceita, porque a pessoa, às vezes, não está madura para receber aquilo, ou então não trabalhou muito bem aquilo no namoro e no noivado. E aí se casam, já juntam os trapinhos muito rápido, e isso pode ser um risco para casamentos que podem estar fadados ao fracasso. Por quê? Porque não houve conhecimento. O conhecimento nos faz amar, né? Para amar, nós precisamos conhecer o outro. Nós não amamos o que nós não conhecemos, né? E o que está proposto atualmente são coisas muito vazias, são vínculos muito descartáveis, muito impulsivos, muito rápidos. Aparecida, então, de acordo com a sua fala, ainda falta clareza na comunicação entre os casais. Sim, falta muito. E esse é um tópico extremamente... isso é muito problemático, é faltar. Agora, por que falta? Porque é muito difícil que o marido e a esposa se deem a conhecer totalmente, pelo medo de rejeição e tudo mais, né? De abandono. Então, eles escondem coisas. E, na verdade, Ângelo, nós escondemos as nossas sombras até de nós mesmos. Às vezes, eu tenho inveja, mas eu não vou admitir para mim que eu tenho inveja. E isso vai ficar jogado lá na minha sombra, não é? Às vezes, eu desejo mal para o outro, mas eu vou esconder. Então, todos nós temos as nossas sombras. E se nós não olhamos para as nossas sombras e tiramos essas sombras das sombras e trazemos para a realidade com sinceridade, com vontade de evoluir, de olhar para os nossos defeitos, para as nossas imperfeições, fica muito difícil a comunicação. Porque se o outro fala assim, mas você é muito crítico, e aí você fala assim, não, mas eu não sou. E às vezes a pessoa realmente é crítica, é sarcástica, é irônica, ela despreza o outro, ela faz esse tipo de comunicação com o outro, não é? Que é um tipo de comunicação agressivo para o outro ouvir. Mas isso pode estar ligado aonde? Na sua sombra. Vamos imaginar que você tenha sido uma criança, que você era espontâneo, era um menininho curioso, um menininho ativo, que queria se meter em tudo, queria rir de tudo, brincava, espontâneo, mas de repente seus pais reprimiram aquilo em você, não é? Trouxeram aquilo para você como, olha que coisa feia, olha o que você está fazendo, né? Fica quieto. Então, quando você reprime isso na infância, até como um modo de agradar o outro, né? Você reprime, isso vai para sua sombra e você não traz aquilo, ou quando traz como uma panela de pressão, que é às vezes desprezando, criticando, rindo, ironizando o outro, mas é porque você foi ironizado na infância. E ali quem está falando não é um adulto bem resolvido, que resolveu os seus traumas da infância. É um adulto que teve um trauma ali de fazer isso com o outro, como uma defesa, e porque ele foi muito criticado, então ele repete o padrão. Então ele critica e machuca o outro, repetindo um padrão do que fizeram com ele. É muito difícil admitir para nós mesmos que nós temos falhas estruturais grandes, por exemplo, em alguns aspectos até um caráter meio duvidoso, uma coisa de trapacear com o outro, né? Então é muito difícil admitir isso. Isso existe na prática?
Isso existe na prática. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Não existe um bem e um mal separados um do outro. Os casais chegam no consultório muito polarizados. Um é o bom, o outro é o ruim. Mas com o passar do tempo, eles começam a ver que tem bom e mal em um e bom e mal em outro. Né? E eles chegam também muito infantilizados, cheio desses traumas, dessas repressões, desses mecanismos de defesa da infância, e eles vão projetar isso tudo na relação de casal. Então, o noivado e o casamento é uma época maravilhosa para o casal se conhecer. E tipo, olha, eu prefiro a pior verdade do que a melhor mentira. Então, eu quero que você se abra para mim, que você mostre quem você é, ainda que eu caia dura, mas eu quero conhecer você para eu ver como eu posso ajudar você a evoluir nos seus traumas. E eu também vou me dar a conhecer, eu vou mostrar para você que às vezes eu sou dramática, ciumenta, invejosa, difícil. Às vezes, olha, você vai precisar entender que eu tenho um temperamento muito difícil. Tá, e se eu não quiser casar com você porque você tem um temperamento muito difícil? E o outro pode responder, olha, em nome do nosso amor, da nossa vontade de ter uma relação mais duradoura, de criar uma família, eu posso cuidar desse temperamento difícil. Por quê? Porque esse temperamento difícil, ele não vem do nada, né? Temperamento, pessoas fechadas, que não conversam, não sabem conversar, explodem, xingam, afastam, ficam um mês sem falar com o outro, não é? São agressões emocionais ao outro que podem fazer o outro desistir do relacionamento. Mas tem uma frase boa, Ângelo, que eu gosto muito, que é de um cara que ele fala assim: atrás de toda indiferença existe uma dor insuportável. Então, crianças que tentaram conexão com os cuidadores, com os pais ou babás, e eles não tiveram essa conexão afetiva com alguém, o que elas fazem? Elas buscam aquela conexão durante muito tempo quando elas são crianças. Quando elas veem que esses cuidadores não se conectam com a alma dela, não veem as necessidades delas, o que elas fazem? Elas se tornam indiferentes. E aí as pessoas olham para essa pessoa e dizem: não, mas fulano é frio emocionalmente, ele não tem amor. Ele tem, só que ele bloqueia isso, esse fluxo do amor. Então, ele aparentemente, ele é indiferente, mas atrás da indiferença dele está aquela dor de não ter sido cuidado com amor, com carinho e com conexão. Tudo tem um porquê, né? Precisa. Exatamente. E na psicologia, Ângelo, nós buscamos as causas. Por quê? Porque as pessoas fazem muitos sintomas. Então, sintoma às vezes até de loucura mesmo, de diabetes, de gastrite, a psicossomática está aí para nos mostrar que todos os sintomas que nós fazemos, depressão, ansiedade, o sintoma é apenas a ponta do iceberg. Por quê? Porque se a gente não vai na causa com o cliente, ele nunca se livra desses sintomas, porque as causas são sempre coisas acontecidas na primeira infância da criança e na maioria das vezes, traumas muito, muito grandes, né, de negligência de cuidados. No programa de hoje, estamos contando com a participação da psicóloga Aparecida Lacerda, falando sobre os conflitos conjugais. E daqui a pouquinho, após o nosso intervalo, iremos trazer os bastidores da Festa do Trabalhador 2026. Entrevista com Zé Neto e Cristiano e Natanzinho Lima, a sensação do momento. Não percam, aqui na TV Alterosa. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Natanzinho Lima.
Muito boa noite, falamos direto de Nova Serrana, Centro de Convenções. Ao meu lado, ele está fazendo muito sucesso, é estouradão. Natanzinho Lima, que momento é esse, Natanzinho? Caramba, um momento maravilhoso, né? Que a gente vem vivendo, graças a Deus. E agradecer a vocês por terem vindo no nosso camarim. Obrigado, né? Por vir falar com a gente, isso conta muito. E gratidão também a galera pelo convite. Vim aqui a primeira vez na cidade e ser recebido dessa forma, né? Porque sabendo que a festa tem mais de 50 anos, ou é 50 anos, o maior recorde da história é hoje, né? Então isso é muito gratificante. Eu vi aquela fila gigantesca, galera com chapéu. Então isso é muito massa, só tenho a agradecer a galera daqui pelo carinho. Natanzinho, um momento muito especial, né? Carreira lá em cima. Mas nem sempre foi assim, né? Temos desafios, obstáculos. A gente pegou muita peia, né? Lá na minha terra fala assim, muita peia. Tocamos em festa, foram mafiados, né? Contei a história também de um contratante que não queria que eu tocasse, não queria nem me dar um lanche pra poder. Toquei, passando mais de uns 50 minutos, o cara nem trazia água pra tomar. Mas faz parte, né? Eu amo isso, eu tinha um sonho de ser cantor, e acabou que deu certo. E tem que ter a persistência, né? Não é fácil até hoje. Quando você faz com amor, quando você ama, tudo fica mais leve, né? A gente tá fazendo 8 shows essa semana já, né? Não, vamos fazer, na verdade. 8 shows essa semana. 2 shows hoje, aí amanhã tem mais 2, depois aí domingo vai pro Rio de Janeiro, depois voltamos segunda lá pra Fortaleza. Te agradeço pela participação, sucesso. E esse momento que vocês vivenciam, qual o parecer de vocês assim? Uma recepção calorosa, casa cheia, como é que está sendo a rotina do Zé Neto Cristiano? Pô, sem dúvida nenhuma, a gente ficou muito feliz, né? O prefeito acabou de sair daqui ainda agora, né? Com o nosso contratante, falou, ó, hoje é recorde dos recordes de Nova Serrana, nunca teve tanta gente, então a gente fica muito feliz, né? Saber tudo que a gente passou, tudo que Zé Neto Cristiano enfrentou ao longo da nossa carreira para chegar aqui, chegar e pegar um carinho desse, tanta gente querendo vir aqui. Vontade da gente abraçar e beijar todo mundo e agradecer. A gente não consegue fazer isso com todo mundo, mas a gente deixa aqui um beijo para toda essa população maravilhosa. Só agradece mesmo. É muito carinho, muito talento, muito carisma, né? Fala um pouquinho desse momento, dessa receptividade calorosa por parte da população de Nova Serrana, dos mineiros, vamos falar assim. Ah, é bom demais, né? Ser recebido pelos mineiros. Já começa aqui no camarim, tem sempre aquele franguinho caipira que não falta aqui em Minas. Um feijãozinho tropeiro. Bom demais, galera. Obrigado Nova Serrana por receber a gente sempre tão bem, né? A última vez que a gente esteve aqui foi em 2022, logo pós-pandemia. Tá voltando depois de tanto tempo, é um motivo de muita alegria. Vamos juntos que o showzão promete com vocês. Que pena que vocês terminaram. Achei que ia durar pra sempre. Tô triste com um negócio desse. Escuta aí o barulho do foguete. Mais uma grande liderança política prestigiando a festa do trabalhador em Nova Serrana. Reginaldo Lopes, prestigiando participar desse momento de festa na cidade de Nova Serrana. Então, uma alegria enorme. Eu sou super parceiro de Nova Serrana há mais de 20 anos. Em especial com o prefeito Fábio Abelar. Só esse ano nós vamos equipar aqui o posto de saúde, o novo hospital municipal, com 90 milhões de reais do governo federal. E na história desses últimos 20 anos, nós fizemos aqui 3 creches, 2 escolas. Então nós temos aqui uma atuação grande com o povo de Nova Serrana, mas também sempre lembrado pelo povo de Nova Serrana. Bem, meu boa noite, meu abraço a todos da nossa TV Alterosa e aqui com o nosso prefeito Fábio Abelar, numa cidade que eu amo de paixão, que é Nova Serrana, né? Que é um exemplo de uma Minas que cresce muito, meu amigo. Alegria muito grande, né? Eu ter tido o prazer de apoiar o Carlos Viana na primeira eleição dele na Senado, que eu acreditei que seria um nome importante para Minas, né? E hoje Nova Serrana colhe fruto, né, esse apoio que eu dei a ele lá atrás. Já são mais de 7 milhões de reais de investimento na nossa gestão, né, através do nosso senador Carlos Viana. Então, um momento de festa, né, parabenizar todo trabalhador, essa grande festa à altura do trabalhador da UCM, mas é momento também de agradecer. Eu quero agradecer muito o nosso senador pelo empenho, pelos recursos que tem chegado na nossa cidade. Recursos para infraestrutura, recursos para nossa saúde. Então, senador, Nova Serrana te agradece muito pelo recurso destinado através do seu trabalho para a nossa cidade de Nova Serrana.
Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Já imaginou voltar a sorrir com segurança, sem dor e transformar sua vida? Na Oral Sim, você encontra dentistas especialistas para ajudar você. Implantes dentários, próteses, estética dental, toxina botulínica, enxerto ósseo, entre outras especialidades, e alta tecnologia com exames na própria clínica. Oral Sim Nova Serrana. Agende agora sua avaliação 37-3225-1007. Voltar a sorrir é mais fácil do que você imagina. E se cada passo te levasse mais longe com menos esforço, esse é o Velocity da Starflex. Leve, ágil e preciso. São apenas 363 gramas, impulsionando a sua corrida. Com 67% de absorção de impacto, você protege as suas articulações até nas corridas mais intensas. Esse tênis oferece estabilidade que garante segurança em cada passada, sem dor e sem distrações. Estamos falando de um produto com mais de 94% de conforto nos índices comprovados em testes. Esse é o Velocity da Starflex. Não é apenas correr, é sobre evoluir. Para o que você está fazendo e presta atenção. Perder sua CNH não é opção. A Multari tem a solução. Se você foi multado ou está com algum problema na sua CNH, a Multari tem a solução para você. Há mais de 10 anos no mercado. Sempre entregamos o que prometemos. Tradição, qualidade que você confia. A maior assessoria de trânsito do Brasil. Incidentes acontecem. Caso precise, estamos prontos para analisar seu caso e lhe defender, garantindo seu direito de dirigir. Precisa de um site para o seu negócio? Vá para nogahost.com. Hospedagem, criação de sites e e-mail profissional. Uma plataforma completa, integrada com os melhores aplicativos do mercado. Alta performance, hardware de última geração e desempenho incrível. É seu site, até 10 vezes mais rápido. E se você está sem tempo ou não consegue personalizar seu site, contrate-nos. Deixe seu site nas mãos de especialistas e foque no crescimento do seu negócio. Acesse nogahost.com. Na Domac Ferro e Aço, transformar sonhos em realidade é a nossa missão. Com dedicação, coragem e paixão, criamos produtos que vão além do aço e do ferro. Estamos presentes em todo o interior mineiro, sempre perto de você. Eu sou da terra, eu sou forte, eu sou Domac Ferro e Aço. Domac Ferro e Aço, construindo um futuro melhor. Visite nosso site e saiba mais. 2026 é tempo de conquistas para a educação de Nova Serrana. Uniformes e mochilas para toda a rede municipal. Mais dignidade e apoio às famílias. Mais de 16 milhões de reais investidos em áreas para outras 5 unidades de ensino. Novas escolas nos bairros Jefferson Batista e Moreiras. E 3 novos CMEIs nos bairros Santa Maria, Planalto e Concesso Elias. Mais estrutura, vagas e futuro. Prefeitura de Nova Serrana. Tempo de grandes conquistas. Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Já de volta com o nosso programa, um prazer ter você na nossa audiência aqui pela TV Alterosa. Programa de hoje com um tema sensacional e com a participação dessa grande profissional, Aparecida Lacerda, que é psicóloga há 26 anos, cuidando da mente das pessoas, meu amigo. Que bom, que eu mais amo. A título de provocação, esse ditado de que os opostos se atraem. Mulher gosta de um que não presta e vice-versa. Qual a sua opinião em relação a essa questão? Isso existe na prática? Existe. Os opostos se atraem, sim. Por quê? Porque eu busco no outro aquilo que eu não tive na minha família e vice-versa. Então, a mulher, por exemplo,
Se ela foi muito reprimida, ela busca um homem, às vezes, muito aventureiro. Vamos pensar assim, e se o homem foi muito aventureiro e aquilo ali deu ruim para ele, porque ele correu muito risco de vida, fazia esportes radicais, punha a vida, ficava no fio da navalha, né, de tantas aventuras e traições, essas coisas, ele vai tender também a querer uma mulher que tem o outro lado dele, e o lado que ele não tem, de ser mais sensato, de não correr tantos riscos, de ter o medo como uma proteção. Então, os opostos, eles se atraem num primeiro momento, porém, eles separam num segundo momento. Por quê? Porque, às vezes, é insuportável conviver com diferenças muito grandes. Na busca por um parceiro ou uma parceira perfeita, vamos falar sobre a tecnologia, as redes sociais. Tem impactado de alguma maneira a vida dos casais? Demais, Ângelo. Por quê? Porque tudo no Instagram, nas redes sociais, é muito idealizado. Então, por exemplo, os casais hoje chegam ao ponto de não ter mais desejo pela companheira ou companheiro, porque a sexualidade que eles vivem na rede social, nas pornografias, é muito mais satisfatória do que o real, do que uma sexualidade num dia difícil, cansado. Então, a realidade, ela não dá conta de competir com o ideal da rede social, com o que a rede social traz. Isso impacta diretamente a rotina dos casais. Os celulares têm sido assim, um distanciador emocional. Uma falta de interesse sexual tem influenciado isso também? Em tudo, né? Porque às vezes a pessoa, não só sexual, às vezes a pessoa prefere escutar uma pessoa na rede social, porque ele fala, minha mulher não sabe falar tão bonita assim, não sabe me dar essas sugestões, né? Quer dizer, a realidade é muito distante da rede social, só que na vida nós temos que lidar com o real, não é com o ideal. E quando nós lidamos com redes sociais, nós estamos falando muito de comparações, de idealizações, de perfeccionismo, né? As pessoas são muito bonitas, muito bem resolvidas, e isso não existe. Isso não existe, isso não é da nossa humanidade. Ser humano, como a gente falou no início do programa, é conseguir estabelecer vínculos amorosos bons. Isso é que é ser humano. Ou seja, as redes sociais estão alimentando o ego? Sim, totalmente. E ficar só no ego é perigoso. A gente precisa de contato. A gente precisa de gente, a gente precisa de Deus. Né? A gente não pode ser só ego. Existe um momento certo de buscar ajuda? Existe. Quando o casal já não consegue mais brigar. Quando eles têm um distanciamento emocional, muito destrutivo, então não tem mais conjugalidade, só individualidade. Um está no sofá, o outro está na cama, eles não se encontram, eles não têm projetos mais conjugais, não existe mais o nosso, existe o eu e você, o dinheiro é separado, tudo é separado. Né? Nesse momento, e onde um ou ambos estão adoecendo, é a hora de procurar ajuda. No programa de hoje tivemos a alegria de receber a Aparecida Lacerda, que é psicóloga, falando sobre a base da harmonia conjugal. Aparecida, uma mensagem final para a nossa audiência, para aqueles casais que querem melhorar os seus relacionamentos. Que eles não tenham medo de olhar para si, para sua sombra, para os seus defeitos, que vocês não tenham medo de se mostrar verdadeiramente como vocês são, um para o outro, e que vocês tenham um propósito. E porque quem tem um propósito vai fazer todos os sacrifícios para chegar nesse propósito, porque casamento exige muito sacrifício. E assim finalizamos o nosso programa, agradecendo muito a você pela atenção, pelo carinho da audiência e até o próximo programa. Valeu!
Programa Ângelo Máximo. Entretenimento e entrevistas com foco na informação. Toda quinta, aqui na TV Alterosa. Oferecimento: Agro Gerais, produtos agropecuários, atendendo Nova Serrana e região. Multare, a melhor assessoria em trânsito do Brasil. Sua marca pode crescer muito mais. Seja nosso parceiro e anuncie com a gente.